Para começar a gravação e aí a gente já inicia. Bom, então, boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa 8ª sessão do minicurso A Amazônia no século XXI e a Encruzilhada Civilizatória. Lembrando que nós estamos gravando essa sessão e que será disponibilizada no nosso canal no YouTube, lá dos seminários do IEDA, né, para quem não puder acompanhar ao vivo, acompanhar depois, poder assistir, ou também para aqueles que quiserem rever, tá? Então, essa é a 8ª sessão do nosso minicurso, e agora, nessa sessão, a gente está começando a terceira, vamos dizer, etapa do curso, né? Na primeira etapa, que foram as 5 primeiras sessões, nós nos dedicamos a fazer palestras, debates e reflexões que tentaram interpretar a dinâmica de expansão do agro-minero-negócio aqui na Amazônia e os impactos, né, e seus impactos. Então, foram sessões dedicadas a entender esse avanço do capital e os impactos que eles criam e que nos levam a isso que nós estamos tratando no curso como uma encruzilhada civilizatória, né? A partir da 6ª sessão, avançando pela 7ª, nós iniciamos uma segunda etapa do minicurso, que aí já deslocando o olhar do avanço do capital e seus impactos, nós tentamos começar a refletir sobre a construção de críticas e proposições alternativas gerais, né, para vamos dizer, de alguma maneira, apresentar alternativas a essa dinâmica imposta pelo capital, né? Então, a 6ª e 7ª sessão trataram de temas relacionados a diferentes visões ou dimensões dessa perspectiva de crítica e construção de alternativa, né? E na 7ª sessão, então, na última desse segundo bloco, nós tratamos mais especificamente sobre a chamada virada territorial, ou seja, um movimento de luta social que emerge a partir dos anos 80, 90 e que começa a imprimir uma série de conquistas territoriais por povos e comunidades do campo que vão não só conquistando terra, territórios, mas tentando, a partir daí, consolidar e avançar na construção de territorialidades alternativas e, a partir dessas suas territorialidades, apontar certos horizontes e caminhos para essa, vamos dizer, que aprofundem esse campo alternativo e nesse contexto de uma encruzilhada na qual nós nos encontramos, né? Então, nessa última sessão que se inicia hoje, nós vamos ter 3 debates para finalizar o minicurso, onde nós vamos tratar de territorialidades camponesas, quilombolas e indígenas, né? Então, a sessão de hoje é dedicada a pensar essas territorialidades camponesas, a de amanhã, as quilombolas, e na quarta-feira, das indígenas, que apontam não só, vamos dizer, desdobramento dessas conquistas territoriais, mas também nos indicam, né, horizontes de sentido, campo de possibilidades, caminhos alternativos para o futuro da Amazônia. Tá? Então, essa é a proposição agora de finalização do curso, nesse tipo de debate, e hoje a gente começa com essa sessão sobre horizontes amazônicos e a partir das territorialidades camponesas, e, para tanto, nós vamos ter aqui 2 palestrantes convidados que vão fazer as suas exposições, provocar o debate, que se segue a partir das falas deles, tá? Então, eu queria agradecer muito a colaboração e a disponibilidade de participar do professor Rogério Miranda, professor da nossa Unifespa, da Faculdade de Geografia, e da Ayala Dias Ferreira, que é dirigente do MST, e que vão, então, ambos contribuir com esse nosso debate aqui no minicurso. Tá bom? Então, boa noite a todos e todas. Como de praxe, vamos passar para as apresentações dos palestrantes e depois abrir o debate. Então, eu passo logo em seguida para o professor Rogério. E aí, Rogério, se você quiser se apresentar com um pouco mais de detalhes e iniciar a sua apresentação, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Fernando Michelotti, para nós estarmos discutindo essa temática, né, da territorialidade camponesa. Eu, como o Fernando já me apresentou, sou Rogério Rego Miranda, sou do curso de Geografia aqui de Campos de Marabá, da Unifespa. A gente coordena o laboratório de estudos regionais e agrários do Sul e Sudeste do Pará, conhecido como LERASP, no qual a gente desenvolve pesquisas há mais ou menos uns 10 anos sobre a questão agrária aqui no Sudeste paraense. E a minha fala, na verdade, vai ao encontro das pesquisas que nós temos desenvolvido aqui na realidade sudeste paraense, né? Então, nós vamos falar um pouco dessa realidade do Pará, como recorte espacial mesmo, né? O Pará, e a partir muito dessas experiências extremamente ricas, né? Camponesa aqui na realidade sudeste paraense. E, bom, eu acabei fazendo uma apresentação que vai no sentido de mostrar, né, o processo de construção, né, dessa territorialidade camponesa, as disputas que envolvem essa territorialidade camponesa, né, e posteriormente no debate a gente pode aprofundar um pouco mais nessas questões das contra-hegemonias que são produtos dessas territorialidades historicamente constituídas aqui na realidade do Sudeste paraense, né? Então, eu vou só colocar, então, a apresentação, Fernando, que é para a gente poder, então... eu só gostaria que tu, Fernando, me falasse se vocês estão conseguindo me escutar, estão me vendo, está tudo tranquilo? Sim, Rogério, está te escutando bem e a apresentação está visualizada aqui na tela, está tudo ok. Ok, porque a partir de agora eu já não consigo vê-lo. Já. Bom, como eu estava iniciando a minha fala, o debate vai exatamente ao encontro da discussão da temática de territorialidades camponesas, e eu organizei a minha fala em 3 momentos, né? Um primeiro momento se refere à territorialização corporativa no espaço agrário paraense. Não vou me deter muito nesse aspecto, porque já foi de forma bastante competente discutida por diversos outros colegas, né? Eu apenas vou situar o contexto, né, dessa territorialização corporativa no espaço agrário paraense, né, para a gente ter a dimensão da disputa territorial que envolve, né, os camponeses. O segundo e o terceiro momento são os elementos que eu vou mais dar vazão na minha fala, né? Eu vou tentar discutir mais a questão da territorialização camponesa no Pará, a partir de alguns dados que eu considerei importantes, e os horizontes da luta camponesa pelo no território, né, entendendo que mesmo diante da materialização do território camponês, que no caso vai se expressar aqui na realidade a partir dos assentamentos, essa disputa pelo território não cessa, pelo contrário, ela é cotidiana. Então, é por isso que eu coloco que a luta ela é pelo e no território, ela é constante. Bom, no que diz respeito à territorialização camponesa no Pará, corporativa no Pará, primeiramente, o que eu estou chamando de territorialização corporativa? Ela é aquela territorialização empreendida principalmente pelos agentes econômicos hegemônicos, né? Grandes corporações, como a empresa Vale, Bung e diversas outras empresas, que visam a monopolização do território. E, claro, isso implica, né, necessariamente na desterritorialização dos povos e comunidades tradicionais. Ou quando isso não é possível se realizar, se faz a partir de diversas estratégias que a gente pode discutir no momento do debate, né, o processo de subjugação desse território camponês às intencionalidades e necessidades do capital. Tá? Uma dessas ações efetivas dessa territorialização corporativa se dá a partir desse mapa aqui, onde eu apresento o avanço da pecuária no estado do Pará. Né? Observa-se que na década de 70, a pecuária ela se dava de forma um pouco mais concentrada no Baixo Amazonas, Nordeste paraense e em alguns municípios do Sudeste paraense. Hoje, em 2018, houve um espraiamento maior, né, dessa pecuária ao longo do estado do Pará como um todo,
né? Mas há uma concentração maior dessa pecuária no sudeste paraense e no sudoeste do Pará também. Por exemplo, São Félix do Xingu desponta, né, com a maior rebanho do estado. Bom, a soja, né, que é uma commodity, no início da década de 90, ela estava mais circunscrita ao Nordeste, ao Baixo Amazonas, e também a uma porção territorial do Sudeste paraense, considerando a regionalização que o IBGE faz, né, no qual ele considera, por exemplo, Paragominas, Dom Eliseu, Dom Eliseu, Leonópolis e Paragominas como parte do Sudeste paraense, nessas realidades em que se dava, né, com maior densidade a produção da soja na década de 90. Já nos anos de 2018, há um espraiamento maior da produção da soja no Sudeste paraense, né, adentrando, por exemplo, em Rondon do Pará, a partir de 2008, mais ou menos, começa a ter uma produção substantiva nessa realidade, começa a avançar também para Santana do Araguaia, Redenção, ou seja, mais ao sul do estado do Pará. Tá? E, por fim, né, nós temos aqui o avanço da mineração, né, no estado do Pará, onde esse mapa aqui ele tenta representar as áreas de concessão de lavra. Eu acho que elas não estão perfeitamente apresentadas aí, porque são alguns quadrículos pretos, acho que acaba se perdendo diante da quantidade de pedidos de exploração minerária. Mas essa área de concessão de lavra, elas estão exatamente onde estão os grandes projetos, por exemplo, né, em Canal dos Carajás, Projeto São-Zedê, Projeto Sossego, estão em Paraupeba, em Serra de Carajás, estão em Barcarena, na Ubrais Alu Norte, enfim. Né. Essas áreas de concessão, ou seja, que já foi permitido pelo governo explorar determinados minérios, elas cobrem 9.869 km² do território do estado do Pará, representando 0,79% do território estadual. Quando a gente vai para as áreas de interesse minerário no estado, é que se torna um dado um tanto quanto assustador, porque dos pedidos que existem na Agência Nacional de Mineração, né, que refere-se à área de interesse minerário, esses pedidos cobrem uma área de 504.270 km², que se refere a 40% do território estadual, ou seja, de todo o estado do Pará, nós temos 40% como área de interesse minerário. E essa área de interesse minerário se encontra exatamente nas áreas, né, dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Aqui eu destaquei, né, as áreas indígenas, que estão em verde, né, destaquei as áreas dos assentamentos, né, dos projetos de assentamento, que estão em vermelho, e algumas áreas quilombolas que estão nesse cinza mais escuro. Aí vocês podem observar que essas quadrículas rosas representam exatamente as áreas de interesse minerário, e elas estão exatamente sobrepondo as áreas dos territórios indígenas de assentamentos, aquilo que eu falei logo no início na minha fala. A conquista do assentamento, ela não representa uma conquista absoluta, né, a disputa ela permanece, né, inclusive também em áreas quilombolas há diversos interesses minerários. É por isso que há também a intencionalidade de mudança, né, do Código Mineral. Né? Se eu colocasse aqui as unidades de conservação, dentro das unidades de conservação também existe diversos interesses de exploração minerária. Né? Eu apenas destaquei esses três, mas essas áreas de interesse minerário avançam para diversos outros territórios de unidade de conservação, mas também ribeirinhos, né, enfim. Bom, isso é apenas para mostrar o quadro, né, de avanço desse território corporativo, né, do grande capital, né, e a disputa acirrada que envolve esse espaço agrário paraense. E aí, dentro dessa disputa, a gente destaca exatamente, né, o processo de territorialização camponesa no estado do Pará, que se coloca exatamente como uma proposta, né, de um território contra-hegemônico, ou seja, que se coloca com um projeto de desenvolvimento territorial, né, bastante diferente do que é proposto por esse território corporativo. Né. Esse território camponês, né, foi historicamente constituído a partir de diversas estratégias de luta por esse território.
né? Uma dessas estratégias extremamente interessantes, né, foi exatamente as ocupações de terras. Esse gráfico aqui, de 1988 até 2019, mostra exatamente, né, as ocupações de terras que ocorreram no estado do Pará por ano, né? E aqui destaca-se um número maior de ocupações de terras de 96 até mais ou menos 2009, né? Essas ocupações de terras da década de 80 e da década de 90, elas resultaram na criação de diversos assentamentos, e essas ocupações, né, algumas no final da década de 90 e início dos anos 2000, resultaram também em diversos acampamentos que existem hoje na realidade. Tá? Por exemplo, nós temos 6 acampamentos no Baixo Amazonas, nós temos um acampamento no Marajó, nós temos um acampamento na região metropolitana de Belém, 15 acampamentos no Nordeste paraense, um no Sudoeste, e 169 acampamentos no Sudeste paraense, ou seja, que são resultantes exatamente desse processo de ocupações de terras, né? Ou seja, mostra, né, que a luta pela terra aqui no Sudeste paraense, né, no Pará, ela é bastante acirrada, né? E esses acampamentos abrigam, por exemplo, no Pará, somando 193 acampamentos, esses acampamentos eles abrigam aproximadamente 17 mil famílias, ou seja, também é um dado bastante relevante para mostrar a importância desses acampamentos para a territorialização, né, dos sujeitos denominados como sem terra. Bom, aqui esse quadro, esse mapa é apenas para ilustrar, né, essa concentração dos acampamentos no Sudeste paraense. Os acampamentos estão representados por essas bolinhas vermelhas, e elas estão praticamente todas, né, no Sudeste paraense, mostrando a grande concentração do conflito fundiário exatamente aqui na nossa realidade. Né? Como eu falei para vocês, muito daquelas ocupações de terras resultaram em diversos projetos de assentamentos, né, que estão dispostos nesse gráfico aqui. Né? A maior parte desses projetos de assentamentos foram produtos, né, foram criados de 1995 até mais ou menos 2006. De 2006 há uma diminuição, né, no número desses PAs criados, né, chegando até o momento atual, 2017 a 2020, o ano já está praticamente findando, né, é o momento que nós não temos a criação de absolutamente nenhum PA, né, ou seja, o que mostra o total descompromisso governamental para com a política de reforma agrária. Entendendo também que esses PAs, deixando bem claro, eles não são resultados da ação do Estado. O Estado apenas legitima esse território, mas ele é fruto exatamente daquele processo histórico de ocupação das áreas, né? Ou seja, do conflito. Ou seja, os sujeitos responsáveis pela criação dos PAs foram exatamente os movimentos sociais, os movimentos sindicais e os sujeitos que entraram na luta pela terra. Esses são os verdadeiros protagonistas da criação desses PAs, desses territórios camponeses. Né? Eu coloquei aqui também um quadro mostrando a espacialização desses assentamentos por regional do INCRA no estado do Pará. Então, a regional do INCRA de Belém concentra 397 PAs, de Marabá, aqui do Sudeste Paraense, 514, e de Santarém, 155. Ou seja, ao todo nós temos no Pará 1.066 assentamentos, que abrigam aproximadamente 280 mil famílias. É um dado bastante significativo, né, para a nossa realidade. Né? E essa agricultura camponesa, ela é responsável por maior parte da nossa produção agrícola. Né? Se a gente pega aqui, por exemplo, a lavoura permanente, né, em qualquer extrato, qualquer escala geográfica que eu pegue aqui, do Brasil, do Pará, ou do Sudeste, até mesmo do Sudeste paraense, a gente observa aqui a predominância da produção familiar, né, ou seja, camponesa, né, exatamente de respeito à lavoura permanente. Por exemplo, no Brasil, 79% da lavoura permanente é oriunda da agricultura familiar. No Pará, 88%. Né? No Sudeste paraense, 83%. Né? Então, em todos esses estratos, a agricultura familiar, ela desponta, né, na produção da lavoura permanente. Bom, esse quadro eu não vou me delongar muito nele, mas o que eu gostaria de
de destacar nele são as interações, né? Que interações vão ser importantes aqui para anunciar muitas das estratégias dos movimentos sociais para o processo de continuação da luta pela terra e também pela permanência nessa terra, né? Um desses aspectos de interações é exatamente as redes que vão se constituir entre os acampamentos e os assentamentos, né? Que se refere exatamente ao que eu estou chamando aqui de horizonte da luta camponesa, ou seja, são estratégias que foram historicamente constituídas pelos movimentos sociais com vistas à continuidade da luta pela terra e pela permanência na terra, né? Então, isso eu estou chamando de rede geográfica solidária de luta pela terra, né? Essa rede geográfica solidária de luta pela terra se articula com uma outra estratégia que os movimentos estão desenvolvendo, que é a política de escala, né? E tanto a rede geográfica como a política de escala possibilitam a criação de um território-rede do movimento social, né? Eu vou explicar melhor cada aspecto desse, né? Mas são elementos importantes para nós entendermos, né, a própria estruturação dos movimentos no momento atual, né, da globalização. E a importância inclusive, dessa estruturação do movimento face a esse momento da globalização que nós vivenciamos hoje, né? Bom, essa rede geográfica solidária de luta pela terra, né, ela se estrutura a partir, né, como o próprio nome está dizendo, né, a partir de uma articulação, né, de uma interação que começa a se desenvolver historicamente entre os assentamentos, né, que vão sendo gestados aqui no território, e os acampamentos que vão aparecendo produtos, né, das ações implementadas por esses assentamentos. Eu coloco aqui por um exemplo, né, de uma rede geográfica solidária camponesa, né, estruturada pela MST aqui no Sudeste Paraense. Então, na década de 90, por exemplo, o assentamento Palmares e os seus sujeitos foram responsáveis pela ajuda na construção de diversos acampamentos que resultaram na construção de diversos assentamentos existentes hoje. A exemplo do assentamento Analício Barros, assentamento 17 de Abril, o assentamento 1º de Março, o assentamento 26 de Março. E esses assentamentos hoje auxiliam na estruturação de outros acampamentos, né? Por exemplo, o 26 de Março auxiliou o acampamento Helenira Rezende, né? Seja na formação política, seja no processo de ocupação da terra, seja ajudando com mantimentos, seja auxiliando em determinados momentos em que eles estejam sofrendo algum tipo de retaliação por parte de fazendeiros, por parte de empresários, enfim, né? E hoje o próprio Helenira Rezende ajuda o acampamento Hugo Chaves. Então, existe uma articulação entre os assentamentos e acampamentos que permite exatamente isso, né? A continuidade da luta pela terra, né? E a própria permanência na luta na terra por parte desses sujeitos, né? E essa rede geográfica, ela permitiu com que houvesse uma mudança na geografia, né, do Sudeste Paraense. Eu estou querendo mostrar aqui a partir desses mapas, o mapa aqui à minha esquerda é o mapa do antigo Polígono dos Castanhais, né? Esse antigo Polígono dos Castanhais, ele apresentava 215 castanhais monopolizados por uma pequena elite agrária, né? Face a essa luta camponesa e a essa rede que foi se constituindo, esse antigo Polígono dos Castanhais, que tinha uma paisagem monopolizada pela elite agrária, hoje cede o lugar, em parte pelo menos, né, para uma maior diversidade de sujeitos. Nesse antigo Polígono dos Castanhais, que está representado exatamente nesse mapa à minha direita, né, hoje nós temos 106 projetos de assentamentos. Hoje nós temos 2 territórios indígenas e temos diversas áreas em conflitos, né? Áreas de conflito que foram
possibilitadas de serem desenvolvidas, né, exatamente a partir dessa rede geográfica solidária. Uma dessas áreas que a gente pode destacar, por exemplo, é o acampamento Helenira Resende, localizado no Complexo Cedro. Complexo Cedro porque ele é formado pela Fazenda Cedro, Fortaleza e Rio Pardo, né? E está localizado exatamente à beira da BR-155 em Marabá. Essa área aqui, ela apresenta diversas irregularidades, né, apresentadas inclusive pela CPT. Uma parte da área na verdade, do PA Cedrinho, a área aqui numerada de número 2, 5 e 6, na verdade, são áreas do Estado, e ainda assim, é uma área que, quando os empresários solicitam a reintegração de posse, o Estado dá essa reintegração de posse, né? Mesmo diante de todas essas irregularidades, né? Ou seja, a permanência da luta pela terra nesse espaço, ou seja, o acampamento Helenira Resende, só consegue resistir diante dessa rede solidária que se constituiu, né, com outros assentamentos e outros acampamentos. Do contrário, se fosse uma atuação isolada, muito provavelmente esse acampamento não existiria mais. Então, eu estou querendo mostrar por elementos concretos da realidade, né, a importância dessa rede geográfica que foi se constituindo, né, ao longo da história da luta camponesa, na realidade do Pará, mas principalmente aqui na realidade do Sudeste paraense. Né? Um outro exemplo que eu posso mostrar aqui para vocês é exatamente essa rede geográfica que vai se constituindo em Canaã dos Carajás. Em Canaã dos Carajás, essa rede nós temos 7 acampamentos nessa realidade, né, na qual nós temos 4 acampamentos organizados pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Canaã, 2 acampamentos do MST e um acampamento da FETRAF. No caso da FETRAF, essa rede ela se constitui a partir dos acampamentos organizados apenas pela FETRAF. Né? No caso dos demais acampamentos, dos outros 6 acampamentos existentes em Canaã dos Carajás, há uma interação entre os acampamentos dos sindicatos trabalhadores rurais e do MST, que por sua vez se articulam com a FETAGRE, se articulam com a CEPASP e com a CPT. Né? E esses acampamentos não estão em qualquer lugar, não estão disputando o território com qualquer agente, está disputando exatamente com uma das maiores empresas mineradoras do mundo. Né? Então, esse mapa exatamente mostra aqui a espacialização desses acampamentos em Canaã dos Carajás. Né? Ou seja, praticamente, né, se a gente pega as áreas de interesse minerário da Vale e as áreas que ela declara no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, a Vale detém praticamente 40% do território de Canaã dos Carajás, ou pelo menos detinha, né, porque exatamente a organização da luta camponesa, né, faz com que os camponeses disputem esse território com a Vale. Né, mesmo, e aí é interessante porque esse território, na verdade, é apropriado pela Vale, né, muitos deles foram adquiridos de forma irregular. Né? Por quê? Porque aqui nessa realidade existia o projeto de assentamentos, que é o projeto de assentamento Carajás 2 e 3. E parte desses projetos de assentamento foram apropriados pela Vale, de forma irregular, porque, na verdade, pertencem à União. Né? Um exemplo é essa área aqui, né, acho que laranjada, né, onde está, faz parte do complexo da Fazenda São Luís, e que, na verdade, são lotes constituídos do projeto Carajás. Né? Essa área azul aqui, que se refere à gleba Três Braços, onde está um maior acampamento de Canaã dos Carajás, que é o acampamento Serra Dourada, né? É uma área identificada pelo ITERPA como de propriedade também do Estado. Então, existe um conjunto de irregularidades que é, inclusive, a motivação da ocupação da terra e da disputa dessa terra com a Vale. E aí, retomo ao que eu estava falando ainda há pouco. Se essas ações fossem isoladas, muito provavelmente seria mais fácil da Vale desarticulá-las. Como historicamente foi se constituindo essa rede geográfica, né, fica mais difícil desse processo de desarticulação ocorrer. Não que a Vale não tente, ela tenta a todo momento. Né?
mas é para mostrar a importância dessa rede geográfica para a luta pela terra, né? Um outro elemento importante da luta pela terra, que vem se constituindo, né, a partir da ação dos movimentos sociais, né, é a política de escala, ou seja, ao lado dessa rede geográfica que foi se constituindo entre assentamentos e acampamentos dos movimentos sociais e sindicais, né, esses mesmos movimentos desenvolvem uma política de escala. O que é essa política de escala? É a necessidade de atuar, né, em diversas escalas ao mesmo tempo. Ou seja, por mais que o objetivo do movimento seja a criação de um assentamento, né, seja da melhoria de uma a criação de uma política pública para uma realidade específica, a conquista desse território ou de uma política pública muitas vezes não se dá na escala local, vai ter que se dar em outras escalas, vai ter que se disputar outras escalas, né? Um exemplo muito interessante é do estudo do David Meek, né, que ele vai discutir o que ele chama de escalas educacionais, políticas de escalas educacionais. Ele vai discutir, inclusive, isso aqui no Sudeste Paraense, onde ele vai mostrar que, para que haja hoje em dia a existência de escolas do campo, tanto em acampamentos quanto em assentamentos, o próprio curso de educação do campo, foi necessário, né, que essas conquistas locais fossem disputadas nacionalmente, a partir da articulação de diversos movimentos sociais. Ou seja, a criação do Pronera em 98, ela é resultado dessa política de escala, ou seja, de uma articulação em nível nacional, de um conjunto de movimentos para a criação de uma política pública, que vai ter uma reverberação local, né? E isso, né, a realidade tem mostrado, né, que os movimentos sociais, né, e sindicais locais têm se articulado com outros movimentos que atuam em diversas outras escalas, como a CPT, e também em nível internacional, como a Via Campesina, que tem esse sentido, né, de internacionalizar a luta pela terra. Né? Aqui, por exemplo, Canaã de Carajás, nós temos também esse exemplo, né, os sindicatos de trabalhadores rurais se articulando a CPT, se articulando a CEPASP, e também tendo uma relação, né, com o movimento de articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale, que tem essa atuação internacional. Então, por mais que a ação seja local, o tensionamento, a mobilização se faz necessária que se realize em outras escalas. É isso que nós estamos, a partir de diversos autores, discutindo como política de escala, né, com vistas a criar essas alianças territoriais, né, e também galgando melhorias, né, ou até mesmo conquistas territoriais para os movimentos camponeses. Né? Bom, essa rede geográfica e a política de escala permite ao movimento social e sindical, né, construir, né, que o autor que eu gosto muito, que é o Rogério Hasba, né, chama de território-rede. Né? Isso porque, no momento atual que nós vivenciamos, né, onde há essa integração cada vez maior, né, das escalas geográficas, né, mediadas pela técnica, né, o Rogério vai dizer exatamente isso. A eficácia do poder atualmente está na capacidade e rapidez de atuar nas diversas escalas geográficas, nos diferentes tipos de território. Assim, quanto mais restritos a uma modalidade do território, né, e a uma escala específica de ação, mais facilmente perde-se o poder de controle sobre os fenômenos e ações. Ou seja, existe essa necessidade, né, de desenvolver a luta pelo território, né, na escala local, a partir da constituição desse território-rede. Né? Ou seja, acaba se tornando, na verdade, uma necessidade da luta pela terra hoje, né, a constituição desse território-rede, ou seja, a necessidade da sua ação em diversas escalas ao mesmo tempo. Né? É claro que aí existe assimetrias, né, de poder, né? Ou seja, é claro que é muito mais fácil, né, a empresa Vale se articular em diversas escalas, né, porque ela tem tanto a capacidade técnica, né, no sentido, e também digamos assim,
as condições financeiras para realizar isso, o que é mais difícil muitas vezes para os movimentos. Né? Mas a experiência da atuação dos movimentos sociais aqui no Sudeste Paraense me parece me apresentar, isso eu estou colocando mesmo como um elemento de reflexão, nos parece apresentar, né, esse elemento, ou seja, parece-me que os movimentos estão construindo territórios redes para melhor, né, desenvolver a sua luta pela terra, né, para melhor se territorializar, ou seja, para melhor empreender essa territorialização camponesa. Né? Fernanda, eu vou só perguntar quantos minutos eu tenho, ou se já terminou meu tempo. Não, Rogério, a gente tem uma flexibilidade, pode seguir tua apresentação. Na verdade, já está indo para os finalmente, mas pode ir tranquilo. Eu vou então finalizando, e aí, posteriormente, no debate, pode surgir determinadas questões e a gente aprofunda. Bom, é importante deixar bem claro que essa luta pelo território, né, ou seja, essa luta por reforma agrária, ela não é apenas uma luta pela terra em si, né, mas ela é a luta também por um projeto de desenvolvimento, né, que eu defino a partir, né, do Gramsci, né, de uma disputa contra-hegemônica. E essa disputa contra-hegemônica, né, pressupõe também uma disputa dos aparelhos privados de hegemonia. Né? Porque esses aparelhos privados de hegemonia, eles permitem disputar também o processo de formação dos sujeitos. Né? E parece-me que os movimentos sociais, né, historicamente, disputaram esses aparelhos privados de hegemonia com o intuito exatamente também de disputar, né, um outro projeto de desenvolvimento regional. Né? E para disputar esse outro projeto de desenvolvimento regional, né, isso pressupunha também um processo de formação outro. Né? Então, por isso que o movimento social ocupou as escolas. Né? Por isso que o movimento social ocupou as universidades. Se hoje nós temos cursos como educação do campo, né, currículos da agronomia, né, ou das ciências humanas como um todo, que tem uma preocupação com os sujeitos do campo, é exatamente porque os movimentos sociais disputaram também esses aparelhos privados de hegemonia, né? Que permitiram a criação de cursos voltados para os sujeitos do campo, que permitiram discutir, né, a agroecologia. Isso é um elemento importante também para que se destaque. Né? Ou seja, se não fosse essa disputa dos movimentos sociais e sindicais, né, por um outro modelo, né, formativo, né, sequer nós teríamos o debate da agroecologia. Né? Sequer nós teríamos currículos que dialogassem, né, com as necessidades dos sujeitos do campo. Né? Então, isso é um elemento também de fundamental importância para a territorialização camponesa aqui na realidade do Pará e do Sudeste Paraense. Bom, eu quis colocar alguns elementos para nós refletirmos juntos mesmo, né? Aqui o elemento foi mais de colocar elementos para nós questionarmos, né, e dialogarmos juntos. Eu termino a minha fala por aqui e agradeço. Rogério, muito obrigado pela tua apresentação. Acho que foi muito inspiradora e esclarecedora e dialoga muito com a preocupação do nosso curso, sobretudo com essa sessão de agora, ou esse último bloco de sessões, né? Como eu falei inicialmente, na última fase aqui do curso, nós estamos tentando agora inverter um pouco o olhar para pensar como que essas lutas sociais e conquistas territoriais apresentam caminhos alternativos para o desenvolvimento da região, como se colocam como outros horizontes para o futuro da Amazônia, e eu acho que suas contribuições foram excelentes ao mostrar tanto como essas lutas se articulam, né, criando redes geográficas de solidariedade e políticas de escala que vão disputar o território não só no sentido estrito ali do território
diretamente apropriado ou não, né? Mas nessa perspectiva de territórios redes que vão ampliando não só a reflexão, mas também a capacidade de disputar esses horizontes futuros para temas que às vezes a gente não relaciona diretamente com a luta social pela terra em si, né? Como é o caso da educação, da agroecologia e de outras dimensões que você apontou. Então, muito obrigado por essas reflexões, acho que contribuem demais para o nosso minicurso. E agora eu vou, então, passar para a Ayala Dias Ferreira, que é a nossa segunda palestrante de hoje, que é dirigente do MST e que também traz essa experiência não só da luta, mas dessa construção a partir dos territórios de outros horizontes para a Amazônia nessa encruzilhada civilizatória. Ayala, muito obrigado pela tua participação e fica à vontade para a tua exposição. Se quiser se apresentar com um pouco mais de detalhes, seria muito interessante. Bom, então, Fernando, eu caí acho que umas 6 vezes, eu estou toda machucada agora aqui. Realmente a minha internet está muito ruim, eu estou até com medo de ligar a câmera e piorar ainda mais. Então, Ayala, como todo mundo do movimento social dessa região, cai, mas levanta com espero mais que agora esteja. coragem, né? Então, fica à vontade. Pode falar sem ligar a câmera, que talvez fique melhor. Tá, tudo bem. Então, assim, boa noite a todas e todos. Dizer, assim, da alegria, agradeço ao convite que foi feito aí pelo Fernando, que insistentemente tem nos provocado, né, dos movimentos sociais para estar interagindo e participando desses espaços de reflexão. Já caí. Acho que a gente continua. Oi. Continuamos te ouvindo, Ayala. Né? É porque que vocês desapareceram por completo. Mas, assim, o Fernando já disse, né? Então, eu sou do MST, componho atualmente a coordenação nacional do MST pelo setor de direitos humanos. E talvez, para complementar as informações que o Fernando já disse, sou egressa dos processos de formação da educação do campo aqui nessa universidade, né, na Unifespa, e tive a felicidade de ter pessoas como o Rogerinho e o Fernando como meus educadores, né? A gente trabalhou bastante no último período, então faço parte também dessa construção de formação na universidade, né? O Fernando disse, olha, o desafio de vocês não é falar mal, que a gente sabe fazer muito bem, né, dos nossos inimigos de classe, né, que tentam aí se reproduzir no campo e disputar terra e território conosco, camponeses, comunidades tradicionais, etc e tal. O desafio de vocês é falar com né? Então, eu organizei minha ideia, talvez, e aí vocês já estão vindo de um longo período aí, talvez em 2 ou 3 reflexões, né, para a gente ir para o debate, que eu acho que é o mais fundamental aí, né. Essa primeira é de que há uma concordância no que o Rogerinho e certamente as outras aulas do minicurso devem ter trago, de que nós estamos vivendo nos dias atuais um espaço agrário e agrícola que foi profundamente transformado nos últimos anos, sobretudo a partir dos anos 90, na nossa região um pouquinho antes, que apelidamos como modelo, né, que a gente chama do agronegócio, né, e que na nossa região se mescla com outras frentes, e que o Rogerinho já trouxe aí também na reflexão dele, com outras frentes de interesse do capital para se apropriar do que é muito marcante na nossa região, que são os bens da natureza, né? Então, de repente, o agronegócio, que é aliado à mineração, que é aliado dos grandes projetos e que disputa, né, o subsolo, o solo e todos os bens da natureza aqui na nossa região. Então, nós
temos essa concordância de que espaço nós estamos falando, né? Um espaço transformado radicalmente para cumprir os interesses de acumulação do capital, né? E nós entramos nos anos 2000 com esse desafio de pensar o território, né, a comunidade ocupada e que em alguns momentos se transformou num território de existência dos camponeses pela força popular ou até mesmo legitimar a nossa marca nos anos 90 daquilo que nós chamamos da territorialização, né? Então, pensar o território para além da territorialização, para além do processo que marca a luta pela terra e a luta pela reforma agrária no nosso país e nessa região, que são os processos de ocupação, né? Os processos de organização, mobilização e ocupação da terra, como já foi mencionado aí, né? Então, os anos 2000 para nós fez com que nós pensássemos isso aí, ó. Territorializar é um passo, né? Ocupar o latifúndio é um passo, mas ele não é mais suficiente do ponto de vista da gente pensar o enfrentamento desse espaço agrário e agrícola que se transformou profundamente, como já havia mencionado, no períodos anteriores, né? E essa prática de pensar o território, nós, a partir de 2014, que é o ano que marca a realização do 6º Congresso Nacional do MST, que é o que nós chamaríamos do nosso espaço máximo de reunião, de reflexão, né, e de decisão política por parte das famílias que vivem nos territórios organizados pelo MST, no ano 2014 nós falamos assim, ó, não basta fazer a luta pela terra, ela é um passo, mas você tem que pensar o território. E isso está no marco do que nós fomos chamando da reforma agrária popular, né? Que vai para além do que nós temos chamado dessa reforma agrária clássica, que, lamentavelmente, no nosso país, nunca se implementou como uma ação do Estado, e bloqueada pela hegemonia, né, pela consolidação do agronegócio no campo brasileiro, né? Então, pensar o território para nós fez com que nós repensássemos a própria concepção de reforma agrária que nós estávamos falando. Daí que nós falamos, ó, se está bloqueada a reforma agrária do tipo clássica, a ação concreta do Estado, e se não é suficiente mais apenas ocupar o latifúndio, mas sem discutir a forma de existência nessa comunidade ocupada, então nós temos que pensar essa reformulação, e aí isso está inserido no que nós temos elaborado desde então, dos elementos que comporia, então, essa reforma agrária popular. E é isso que eu acho que seria fundamental a gente dizer no dia de hoje. Como é que o MST tem pensado o território ocupado nessa região e no Brasil como um todo? Como um espaço, né, para a gente pensar na concretude a implementação do que seria a reforma agrária popular. E aí eu destacaria 4 eixos, que para a gente compreender isso, que vai para além de uma frase, né, de uma palavra da reforma agrária popular. O que ela quer dizer quando nós assumimos isso na luta cotidiana nesse período dos anos 2000. A primeira dimensão tem a ver com isso, né, do desafio de implementarmos uma reforma agrária popular que nos ajude a democratizar o acesso à terra, né, e como uma primeira dimensão necessária e fundamental, pelo fato de que ainda vivemos sobre, né, um estigma, né, uma chaga de que e o próprio censo agropecuário em 2017 revela
o tão grande é essa concentração da terra, né? Então, nós estamos falando que, pegando aí por base os estabelecimentos agrícolas aí, enquanto nós temos mais de 2 milhões de pequenas propriedades de até 10 hectares, que concentra aí 8 milhões de hectares de terra, nós estamos falando que, ao contrário disso, né, as grandes propriedades acima de 1.000 hectares, que é uma marca, inclusive, muito forte na nossa região, que beira mais ou menos 51 mil propriedades, concentra 167 milhões de hectares. Olha a diferença dessa, que é uma realidade que nós temos tratado aí quando debatemos a reforma agrária popular. A extrema concentração da terra como elemento necessário para a gente enfrentar. Um segundo aspecto do que nós temos chamado da reforma agrária popular tem a ver com aquilo que eu dizia anteriormente, que não basta ocupar o latifúndio e apresentar isso, que é um elemento extremamente danoso para a sociedade brasileira, que é essa realidade da concentração profunda da terra nas mãos de meia dúzia de pessoas extremamente ricas que usam da terra apenas para fins de especulação, né? Então, uma vez ocupado o território, qual é a missão, qual é a tarefa prioritária dos sujeitos que estão na luta pela terra no movimento? Esse esforço da gente produzir comida, né? Alimento. Isso vai bate de frente com a crítica que nós precisamos fazer do que é o agronegócio, né? Que não produz comida, né? Como a gente tem dito. Produzem commodities para exportação. Então, se o nosso projeto precisa rivalizar, né? Enfrentar o que é a hegemonia do agronegócio no campo, então a tarefa, após a ocupação, é pensar a produção de alimentos como elemento essencial para discutir a relação com a cidade e para discutir o que seria a nossa tarefa, né, nossa missão, homens e mulheres, camponeses e camponesas que vivem no campo. Né? Então, acho que esse é um elemento muito importante e que diz respeito a uma perspectiva mesmo de organização da sociedade. Se a gente olha nos dias atuais aí, né, nesse momento da crise do capital, o que a gente mais constatou aí e que a gente tem enfrentado nos dias atuais? Essa elevação dos preços, né, das comidas, da alimentação para as pessoas, né, e que tem assustado e que, lamentavelmente, colocou novamente o povo brasileiro, né, os trabalhadores e as trabalhadoras em situação, né, extremamente vulnerável e de voltar aquilo que a gente nem pensava que poderia voltar, que é o nosso país está no mapa da fome, né? Então, cumprir a tarefa de ocupar a base para produzir os alimentos necessários para a nossa existência, mas também para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, né? Então, essa seria uma outra dimensão do que nós temos chamado da reforma agrária popular. E quando nós falamos do agronegócio. E é por isso que a agroecologia assumiu uma dimensão muito importante na existência dos territórios camponeses da nossa região, né? Então, como nos apropriar, né, disso que não são apenas técnicas, mas é uma forma de ver o mundo, de lidar com o mundo, de produzir com o mundo, imaginando as futuras gerações, imaginando o bem-estar e a saúde das pessoas. Então, esse é um elemento que tem vindo com muita força no debate e na definição política do movimento, que é da produção de alimentos, né? Um terceiro aspecto do que é o eixo que sustenta a reforma agrária popular, e que eu acho que é importante a gente dizer isso, sobretudo para nós que vivemos na região amazônica, tem a ver com
com o velho princípio que na via campesina nós sempre afirmarmos que os camponeses são os guardiões dos bens da natureza. São aqueles que devem zelar, assim como os povos indígenas e quilombolas devem zelar, cuidar, para a perpetuação mesmo da nossa espécie e dessa diversidade de espécies no nosso país e na nossa região, sobretudo, como então pensar a reforma agrária popular, imaginando o espaço do campo, mas um espaço em que precisa representar essa multiplicidade de bens naturais, né, dos bens da natureza que hoje sofrem uma verdadeira ofensiva, né, pela uma pauta de mercantilização da terra. Esse é um elemento que para nós tem vindo com muita força. E numa região como essa, o que a gente foi percebendo como desafio? Que os territórios que historicamente nós fomos ocupando eram territórios que estavam sob o controle do latifúndio. E o latifúndio, na sua lógica de organização e de funcionamento, não tem necessidade de manter floresta em pé. Pelo contrário, né? É um processo de desmatamento, né? De substituição do que é a floresta na nossa região por pastagens ou por outros monocultivos que já foi dito aqui também, né, como agora a gente tem presenciado aí a da soja como um elemento forte nessa nossa região. Então, o desafio para os camponeses aqui nessa região, depois da ocupação, é como recuperar áreas profundamente degradadas pelo latifúndio como uma tarefa de conservação e preservação, né, dos bens naturais. Então, se algumas realidades, alguns espaços, agrária e agrícola, de conservar, no nosso aqui o desafio é de recolocar novamente aquilo que outrora foi derrubado, foi desmatado, foi queimado pela existência, né, do latifúndio e do agronegócio na nossa região. E o quarto e último elemento que eu acho que é importante a gente dizer, que compõe essa dimensão da reforma agrária popular, tem a ver com isso que nós temos chamado de, uma vez ocupando o latifúndio, enfrentando a concentração da terra, uma vez produzindo alimentos como um elemento, como uma condição de rivalizar do agronegócio, e não qualquer alimento, né, alimento saudável, para garantir a nossa existência e garantir a existência da sociedade. Uma vez recuperando ambientalmente áreas degradadas pelo latifúndio, né? Então, os bens da natureza sendo tratado de uma outra dimensão que vai para além da mercantilização da natureza, que é a lógica do capital no campo. Como esses processos nos ajudam a pensar a conquista de vida digna no campo, né? E o que o Rogério também citava, né? Na luta dos camponeses e das camponesas para viabilizar e garantir políticas públicas, né? Garantir políticas públicas para os nossos territórios. Uma vez de que o território ele não é formado apenas por homens, o território é formado por famílias, né? Mulheres, crianças, idosos, e que por gerações diferentes, né, por perspectivas diferentes. Então, a forma de garantir a inserção e a consolidação desses sujeitos no campo é garantir aquilo que a sociedade, de forma geral, foi conquistando e que remeteu ao Estado o papel de garantir o acesso a todos e todas. E é por isso que a luta pela terra, ela foi ganhando uma robustez, né, uma importância, porque ela nos oportunizou em ir em busca de outras lutas, do crédito, da saúde, da educação como uma marca fundamental e muito importante dos movimentos camponeses nessa região,
né, da educação do campo, e que tipo de educação nós estamos reivindicando, da casa necessárias para termos dignidade vivendo no campo. Isso é muito importante porque nós enfrentamos diretamente aquilo que muitas vezes é o discurso oficial, dado inclusive pelos governos aí, né, de que os territórios camponeses, os assentamentos, sobretudo, são considerados para eles como favelas rurais, né, no sentido de que há uma ausência dessas condições que a gente tem citado aqui, que é o que nos oportuniza ter vida digna no campo. Então, a terra, a produção, a pauta ambiental, mas também as condições de vida digna na luta permanente pelas políticas públicas que devem, né, na nossa concepção, ser materializados no território onde a gente vive, né, para enfrentar aquilo que historicamente é uma relação e sempre foi uma imposição, né, para ter acesso à educação tinha que mandar os filhos para a cidade, ou tinha que abandonar a terra, crédito era impensável, estrada era impensável, casa digna no campo era impensável, enfim, aquilo que a gente, se nós quiséssemos ter acesso a isso, teria que desfazer a família, fica apenas um no lote, ou no assentamento, e os demais vão para a cidade para ter acesso a essas políticas públicas que são necessárias para a construção da vida digna no campo. Enfim, eu acho que quando nós temos dito, quando você pensa, para além da territorialização, que foi a marca dos anos 90, né, na luta do MST, para imaginar o território, a comunidade, né, os assentamentos, que a gente tem chamados de assentamentos populares, que são as ocupações com mais de 10 anos, os próprios confrontando permanentemente aquilo que são os determinismos para os sujeitos do campo, né? Que é de não ter acesso a essas condições necessárias de vida digna no campo, ou de repensar a nossa própria missão enquanto sujeitos que pensam uma perspectiva de existência para além da lógica do capital, né? E assim, lamentavelmente, eu encerro, Fernando, espero que vocês tenham me escutado, dizendo que os dias atuais está muito difícil para os camponeses e as camponesas na luta pela reforma agrária, né? Nós estamos falando que nós estamos vivendo um momento de impasse, né? Contra um governo que é contra os camponeses, os trabalhadores de forma geral, mas em especial contra os camponeses, né? Que bloqueou por completo a reforma agrária e que as consequências ruins desse bloqueio se materializa com essas ações de despejos que têm afetado a vida dessas quase 15 mil famílias que ainda vivem nos acampamentos que o Rogerinho mencionava aqui, só na nossa região, né? Os assentamentos sendo abandonados e que a única proposta dada por esse governo é a titulação para emancipar, mesmo esses assentamentos não estando plenamente consolidados para garantir a vida digna no campo, ou o que é pior, né? Que é de negar os direitos dos camponeses e camponesas a ter acesso às políticas públicas, né? Então, está cada vez mais difícil pensar a implementação da
Pessoal, eu não estou ouvindo a Ayala. Ayala, desculpa se eu estiver te interrompendo. Vocês estão conseguindo ouvir ou a Ayala caiu? Aqui também ficou sem som. Ela caiu. Acho que caiu a internet, né? Bom, para quem estava acompanhando desde o início, a Ayala está falando a partir do assentamento onde ela vive, estava com a internet um pouco instável, e me parece que agora caiu a conexão dela. Mas eu imagino, aí ela já estava, de alguma maneira, finalizando, e talvez a gente poderia abrir para o debate, iniciando o nosso debate, e à medida que a Ayala conseguir reconectar, ela retoma a finalização da exposição e participação do debate. Acho que a Ayala voltou? Voltei. Oi, Ayala. Sim, mas, enfim, eu espero que vocês tenham me escutado, Fernando. Eu tenho caído, mas eu tinha terminado de fazer minha intervenção. No geral, eu consegui te escutar. Tinha, às vezes, uns pequenos cortes, mas que não comprometeram a fala. Eu não sei se todo mundo estava na mesma situação, mas deu para compreender bem. E agradeço muito, Ayala, a tua contribuição. Acho que foi bastante precisa e esclarecedora para todos que estão acompanhando esse debate. Então, te agradeço. E acho que a gente pode passar, então, para o momento do debate. As inscrições aí estão abertas, se alguém quiser se inscrever pelo chat. Por enquanto, não temos ninguém inscrito, então, o primeiro que quiser falar já pode abrir o microfone, que é gratuito. Enquanto o pessoal vai se animando para fazer as perguntas, eu queria só aproveitar e enfatizar a importância da fala do Rogério Miranda e da Ayala Ferreira para o nosso debate aqui. Acho que as duas falas foram muito importantes e complementares, né? Nesse sentido que o curso se propõe nessa última etapa, né? De pensar, para além do impacto do avanço do capital, e para além, vamos dizer, das críticas e preocupações mais gerais, né, sobre a necessidade de outros modelos mais sustentáveis, mas de pensar essa relação entre a existência dos sujeitos, povos e comunidades que vivem no campo, suas lutas sociais pela terra, mas pela construção de territórios, né, e como que a partir daí, então, se apresentam e se constroem outros caminhos de futuro para a Amazônia. Né? Claro que eu acho que a fala tanto do Rogério como da Ayala deixaram muito claro que a existência desses povos e das suas experiências e suas, vamos dizer, alternativas, as alternativas que eles nos oferecem, elas estão permanentemente ameaçadas. Então, pensar sobre essa perspectiva não é cair num pensamento idílico que a conquista de um assentamento, de uma terra indígena, consolida, né, uma perspectiva alternativa. Pelo contrário, o embate continua para além do momento da luta pela terra em si, mas para essa dimensão de luta territorial, com momentos mais ou menos favoráveis, e agora as falas mostram claramente que os últimos anos significaram, vamos dizer, reversão de políticas públicas, acirramento de violência, corte de direitos, né, que de alguma maneira aprofundam os problemas que essas populações enfrentam, mas, de qualquer maneira, a sua ação mantém apresentando ensinamentos importantes para a gente pensar, seja no o futuro da Amazônia, seja no sentido de conexão entre as diferentes lutas, né? Nisso que o Rogério trouxe não como uma homogeneização dessas lutas, mas como uma articulação em rede, né? Que permite conexões na própria região, mas também em escalas mais amplas, o que dá uma dimensão política muito mais ampla para esses conflitos localizados.
mas também como a partir da vivência, da vida cotidiana, das lutas, das formulações nos territórios, vão se desenhando o que em outros momentos do curso a gente tratou como a busca de um outro modelo de desenvolvimento para a Amazônia, né? Então, me parece que a Ayala foi bastante feliz ao sintetizar 4 eixos importantes dessa construção que o MST apresenta sob esse sentido de uma reforma agrária popular, né? Que ela vai dizer de democratizar o acesso à terra, priorizar o uso da terra para a produção de alimentos e alimentos saudáveis através da agroecologia, né? Para o estabelecimento de uma outra forma de relação com a natureza, que não seja destrutiva, mas pautada no cuidado, vamos dizer, resgatando uma tradição forte de camponeses, indígenas, quilombolas, de se colocarem como guardiões da natureza, né? E que tudo isso convija também para a construção de uma vida digna no campo, né? E de alguma maneira muito pautada pela conquista também de direitos e de políticas públicas que, nesse momento, se encontram fortemente ameaçados, né? Então, bom, Marcelo Barbosa já se inscreveu para falar, então, feita essa síntese e considerações, que me parecem fundamentais para a gente pensar o futuro da Amazônia, eu passo a palavra para ele e fico aguardando outras inscrições que podem ser pelo chat. Marcelo, fica à vontade. Não, Ivan, eu estou com a internet ruim, eu não tinha inscrito ali no chat, mas eu vou tentar falar aqui se vocês estiverem me escutando. Tá dando para ouvir, né? Sim, Marcelo, estamos ouvindo. Tá, boa noite. Bom, para a Ayala eu queria perguntar como que a gente tem visto que a MST tem feito uma série de ações de solidariedade no Brasil todo durante esse contexto de pandemia, né? Enfim, várias das experiências, doações de alimentos e tal, que tem acontecido no país todo, que o movimento tem encarado a pauta da fortalecer a produção nesse processo da pandemia, né? Aí a pergunta é como que isso tem ocorrido no sudeste do Pará, assim, né? O que o movimento tem feito nesse contexto da pandemia nessa região. E para o Rogério, eu queria perguntar como que ele tem visto, bom, que ele, primeiro, muito massa, assim, os dados que o Rogério colocou, eu tinha visto alguns deles na tese de doutorado dele, mas como é que ele tem enxergado, assim, dentro desse, principalmente aquele gráfico que ele colocou da criação dos assentamentos rurais no Pará, como que ele olha para o processo ali na região do Nordeste paraense, daquelas mais de 300 experiências de assentamentos rurais que foram criados no Nordeste paraense, e a relação disso com o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, porque é uma questão que é o seguinte, que é quando as regiões de ilhas e os ribeirinhos começam a entrar também como público-alvo dos processos de reforma agrária. Então, assim, muitas daquelas regiões das ilhas ali do Nordeste paraense, que antes não eram consideradas assentamentos rurais, começaram a ser transformados em assentamentos. Aí tem muito uma ideia, alguns trabalhos acadêmicos vão nessa direção, que foi muito mais uma ideia de impulsionar os dados para mostrar assim, que está se fazendo um processo de reforma agrária do que propriamente uma reforma agrária efetiva, né? Por isso a gente olha para o Nordeste paraense, vê de mais de 300 assentamentos rurais e pensa assim, nossa, mas na verdade tem uma vírgula aí que acho que a gente tem que refletir. Aí eu queria perguntar para o Rogério como que ele vê esse número, assim. É isso. Mais alguém gostaria de fazer pergunta nesse momento? Ou eu passo a palavra de volta para Rogério e Ayala? Bom, então, enquanto não aparece nenhuma inscrição aqui de pergunta, eu vou retornar aos palestrantes. Eu não sei se seria melhor a Ayala falar primeiro, Ayala, porque aproveitar que a internet está instável agora, e aí qualquer coisa... Oi, tem uma... Peraí, a Ana estava falando? Sim. Demorei aqui, mas... assim, primeiramente, parabenizar os palestrantes, né? Essa discussão também traz muitos elementos que mostram aí como a luta popular, né, consegue mover aí tantas barreiras e como ela enfrenta a cada dia mais desafios, né? E aí eu gostaria, assim, de puxar um pouquinho mais para o lado ideológico.
de perguntar a eles se eles percebem um pouco desse esfriamento, se é algo ideológico do próprio movimento social, ou se tem muito a ver com esse desgoverno atual, em frente a essa, aumentando aí as dificuldades, né, paralisando o que o povo precisa de uma maneira geral, não só para quem, né, faz parte do movimento. É mais isso, e parabenizar pela discussão. Tá ótimo, Ana, muito obrigado pela tua questão. Então, eu passo para a Yala agora e depois, na sequência, para o Rogério. Oi, estão me escutando? Sim. Fernando, eu acabei não escutando a pergunta da Ana, porque foi no momento que falhou. Eu não sei se foi para o Rogério ou foi para mim a pergunta direcionada. Eu acho que foi para ambos, mas, sobretudo, para você. Ela pontuou um certo arrefecimento na luta social nos últimos períodos, e ela perguntou se era, vamos dizer, fruto de uma questão mais ideológica, de uma decisão política, ou se era resultante das dificuldades concretas da luta e vamos dizer, em função do novo contexto que a gente está vivendo. Acho que foi isso, né, Ana? Me corrija se eu estiver errado. Foi sim, professor. Com palavras muito mais bonitas, né? Captou, Ayala? De fato, acho que desde o contexto da pandemia, o MST assumiu um princípio daquilo que nós temos chamado de um isolamento, né? Então, ficar em casa, isolar, ir para a roça, ir para o assentamento, né? Então, nós paramos as atividades mais públicas e externas do movimento e fomos, de fato, nos voltamos para os nossos territórios e temos vivenciado até então o que nós estamos chamando de uma quarentena produtiva, né? De impulsionar, sobretudo, essas culturas mais rápidas, né? A produção de alimentos para contribuir com o povo brasileiro num momento muito difícil, que é da crise, né, do sistema capitalista, que se aprofundou com a pandemia, né? E que, lamentavelmente, não significa de que toda a sociedade, todo mundo está sofrendo, né? Tem setores, né, de uma elite que tem ganhado muito bem e vivido muito bem, né, nesse cenário de pandemia, o que não é a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras de forma geral, né? Então, o que nós falamos assim, olha, nós precisamos, nesse cenário de crise, de pandemia, e a pandemia, em grande medida, é responsabilidade direta da lógica de desenvolvimento do capital no campo e na sociedade de forma geral, a gente está cada vez mais convicto que é esse modo de produção no campo que tem imposto esse cenário das pandemias, nós precisamos vivenciar outros valores e outras práticas, né? E a solidariedade se tornou uma marca nesse contexto aí da pandemia e de atuação da base assentada e acampada do movimento. E duas coisas são fundamentais nessas ações de sociedades que pensam a sua existência para além da lógica do capital, é de que nós devemos dar aquilo aquilo que a gente pode dar de melhor, né? No sentido de que não é aquilo que nos sobra, mas é aquilo que, inclusive, pode nos fazer falta, né? Compartilhar como um elemento novo dessa vivência de outros valores que o capital não ensina a sociedade a viver sob esses novos valores, né? Então, se preocupar com o outro, né? Saber como o outro pode produzir sua existência e reproduzir sua existência, para nós tem sido um elemento muito importante da experiência da solidariedade. É o mínimo que a gente pode fazer naquilo que o MST sempre recebeu na sua existência, né, que foi as ações de solidariedade e de apoio na luta pela terra. Né? Aqui no sudeste do Pará, nós fizemos algumas experiências bem interessantes, né, e aí eu destacaria aqui os acampamentos nossos aqui na região fez nesse último período, né,
Então, acampamentos que, inclusive, foram despejados ou que estão sob ameaça de despejo, né? Que é o acampamento Hugo Chaves e o acampamento da Alcídio Jurandir, né? Que são territórios com longo período de existência e que têm uma base produtiva, né, de organização da produção bem interessante, né? Então, sábado passado, o Helenira, o Dalcídio Jurandir, que é um acampamento que fica em Eldorado dos Carajás, né, doou leite para bairros, né, populares ali do município de Eldorado. As companheiras se organizaram e produziram máscaras e sabão, né, em barra, sabão caseiro, né, e distribuíram coletiva, organizaram uma horta coletiva num acampamento que foi despejado e tem agora doado hortaliças para hospitais ou para abrigo, né, casa de idosos, ou outros espaços que recebe, que faz essas políticas de acompanhamento e cuidado de idosos, das crianças ou dos doentes, né? Então, a forma que as famílias têm feito, né? Isso fora as experiências dos assentamentos aí nas ações de solidariedade. Eu chamo a atenção para os acampamentos pelo fato de que são territórios que estão enfrentando aí essa despolítica, né, essa não realização de uma política de reforma agrária por parte do governo. Eu não sei se vocês estão me escutando, porque disse que eu perdi minha conexão. Continuo te escutando, Ayala. Beleza. Então, assim, eu chamo a atenção dos acampamentos pelo fato de que foram territórios que foram despejados, estão ameaçados de despejo, mas que não impediu com que as famílias continuassem a se organizar, a cumprir o que nós estamos chamando, né, da produção de alimentos e a compartilhar, por uma razão fundamental, que eu até não mencionei, mas que eu acho que é importante e que é um elemento estruturante da reforma agrária popular, que é essa relação entre o campo e a cidade. A pandemia, se tem algo que foi providencial desse contexto da pandemia, foi de recolocar para a sociedade brasileira a importância de termos um projeto de desenvolvimento do nosso país em que a democratização da terra e a produção de alimentos, ou seja, a reforma agrária, seja um elemento importante de reafirmação e resgate da soberania do nosso país. Na produção de alimentos, né? Então, para nós, a ação de solidariedade tem servido desse campo, né? De fazer com que a gente cumpra a nossa missão, que é produzir comida, mas, sobretudo, fortalecer o que nós temos chamado da importância de estreitar a relação entre o campo e a cidade numa perspectiva de desenvolvimento, construção de um projeto de desenvolvimento. Sobre a pergunta da Ana, assim, e aí eu encerro rapidamente, o esfriamento, né, da luta. Ana, a gente já escutou isso muitas vezes, de muitos companheiros e companheiras. Pessoas, inclusive, muito queridas, que dizem, olha, vocês pararam de fazer luta, o MST parou de fazer luta. Eu acho que não, assim. Eu acho que nós seguimos fazendo muita luta ao longo desses anos. E muito mais do que lutar pela terra, nós ampliamos, e nós mencionávamos na nossa fala anterior, a nossa luta para consolidar os nossos territórios. Porque tudo aquilo que tem consolidado nos assentamentos, da escola para a estrada ao crédito, não foi dado. Ele foi conquistado. Então, nós tivemos que fazer marchas, ocupações de órgão público, né, bloqueio de estrada, né, nós tivemos que mobilizar a ocupação de bancos, né, mobilizar nossa base social para conquistar essas políticas que não foram dadas de forma assim, simples, né? Teve que fazer muita luta, né? Qual foi o impacto que o MST teve nos últimos períodos, que eu acho que é importante a gente reconhecer, no que foi os mandatos do PT no nosso país, e que tem sido agora a tônica e que a gente, de certa forma, vive
acomodação de setores que, a princípio, são os sujeitos que o movimento mobiliza para fazer a luta pela terra, né? Então, teve muita gente que preferiu o Bolsa Família ou o emprego que foi oportunizado no boom das commodities do nosso país, então, do pleno emprego, e o incentivo por esse pleno emprego a adquirir esses bens de consumo em massa. Então, teve muita gente que se deixou levar por esse contexto e não veio para fazer a luta pela terra, né? Então, a gente sofreu esse impacto, acredito eu, no que foi esse período aí dos anos 2000, e que agora há uma possibilidade de um novo momento de luta pela terra, porque essas conquistas que foram obtidas ao longo dos anos, que de certa forma impactou a forma de fazer a luta pela terra na nossa região aqui, que é de mobilizar esses pobres das cidades que estão nas periferias, sem emprego, sem condições de existência, né? Esses sujeitos estão novamente numa situação extremamente vulneráveis e que, convenhamos, se não se mobilizar para fazer a luta num cenário como esse, não vai ter condição de se reproduzir enquanto sujeito, né? Então, acho que nós sofremos um pouco esse impacto, mas isso não significa de que nós deixamos de fazer luta e deixamos de cumprir o que é a tarefa do movimento, que é de pautar a reforma agrária como elemento fundamental para pensarmos a lógica de desenvolvimento do nosso país, né? Então, assim, acho que, como comentários gerais, eu faria isso aí sobre o que chamariam de esfriamento aí da luta pela terra na nossa região. Muito obrigado, Ayala, pelas respostas e continuidade do debate. Eu passo para o professor Rogério também para responder e entrar nesse debate. Bom, depois que a Ayala falou, facilitou bastante meu trabalho também, né? Respondeu muitos elementos. Bom, mas assim, eu vou falar um pouco mais da questão que o Marcelo colocou, né, com relação ao Nordeste Paraense. Bom, eu estudei o Nordeste Paraense já faz um tempinho, uns 11 anos atrás, né, especificamente a Zona Bragantina, né, e no caso da Zona Bragantina, de fato, foi uma área de colonização bem antiga, né, final do século XIX, início do século XX, tendo em vista uma ação da província do estado do Pará ainda naquele momento, a criação de colônias agrícolas que pudesse viabilizar a produção agrícola, uma vez que naquele momento, como a maior parte das atividades estava voltada para a produção da borracha, então há um desabastecimento das feiras e comércios. Então a ideia, na verdade, era construir colônias agrícolas para viabilizar a produção agrícola voltada para a região metropolitana, o que a gente conhece hoje como região metropolitana, né? Então, essas colônias agrícolas, né, quando a gente vai lá e abre o ITERPA lá, elas estão colocadas como projetos de assentamento, né? Mas, claro, é uma lógica muito diferente das áreas ribeirinhas. Eu considero, na verdade, né, nesse sentido da região das ilhas, sujeitos ribeirinhos, que alguns autores vão definir como camponeses extrativistas, camponeses pescadores, enfim. Tradicionalmente, aqui na região, a gente tem uma definição muito mais alinhada com a ideia dos ribeirinhos, né? Então, assim, Marcelo, eu não saberia te precisar, né, a situação específica dessas realidades ribeirinhas, né? Eu não tenho estudos, né, nessas realidades, né? Bom, com relação ao arrefecimento da luta social, né, a Ayala basicamente já respondeu muito bem, mas eu vou retomar um elemento, talvez para ampliar um pouco o debate que eu tinha iniciado, né? Talvez eu tenha me centrado muito mais, digamos assim, na luta pela terra em si, né? Mas também eu acho que é importante entender que o território, né, ele não é apenas esse âmbito, né, ele não se circunscreve apenas pela terra em si, né? E a luta, né, da terra a partir da ocupação é apenas uma das estratégias, né?
Então, quando eu vejo assim alguns debates que vão nesse sentido, há um arrefecimento da luta pela terra, há uma diminuição da luta pela terra, eu acho que é necessário a gente entender a complexidade, né, e a diversidade de estratégias de luta pela terra, né? Então, nesse momento, a Yala já respondeu bastante isso, né? Uma das estratégias que o movimento, né, não só o MST, mas também os sindicatos, a FETAG, vem desenvolvendo nos acampamentos, é exatamente isso há muito tempo já, né? É ampliar a base da produção. Né? Isso, quando eu vou nos acampamentos, é colocado muito, muito incisivamente pelos acampados, né? Ou seja, uma das estratégias de se territorializar é mediante a ampliação da área produtiva, né? Aumentar a produção e mostrar, né, para o povo da cidade a importância dos acampamentos nesse âmbito da produção agrícola. Para vocês terem uma ideia, em Canaã dos Carajás, no ano de 2015, 2016, né, a maior parte da produção agrícola que circulava nas feiras e mercados de Canaã dos Carajás vinha dos assentamentos. Rogério? Acho que cortou a conexão do Rogério, ou eu que perdi? Eu também não estou escutando ele, não. Hoje a internet nossa não está colaborando bastante, né, com o nosso debate aqui. De vez em quando estamos tendo uma queda. Acho que cortou a conexão dele. Enquanto a gente aguarda um minutinho para ver se o professor Rogério consegue retornar. Bom, a Ana Cristiane fez um comentário aqui no chat, né, dizendo que ela usou a palavra errada, mas acho que não é isso não, Ana. Eu acho que você colocou uma questão extremamente importante, tanto é que tanto a Yala como o Rogério estão se dedicando a ela, né? Mas, enfim, ela dizendo que percebe a violência dos embates com o governo e principalmente a retirada dos direitos já adquiridos ao longo do país. Mas me parece que a questão que a Ana colocou é fundamental para a gente estar refletindo sobre também a dinâmica das lutas sociais, né? Uma vez que a gente está afirmando que as lutas sociais são fundamentais, não só para conquistas específicas daqueles que lutam, mas que a partir dessas lutas e dos territórios que eles constroem, colocam desafios para o conjunto da sociedade. Acho que o Rogério colocou isso na fala dele, né? Quer dizer, talvez o tema da educação do campo, da agroecologia, nem aparecesse nas nossas demandas da universidade, das políticas públicas, se não fosse a luta dos movimentos sociais, né? E aí ela aprofundou esse debate, colocando mais a fundo, né, a questão de pensar o próprio papel do campo, da produção de alimentos, da relação com a natureza como um desafio do conjunto da sociedade, mas que são desafios que emergem a partir da experiência daqueles que estão lutando e vivendo no campo, né? Então, são questões que a sociedade inteira tem que se debruçar para pensar a partir da luta. Dada essa centralidade, é claro que também a dinâmica da luta, momentos que assume uma forma ou outra, ou de forma mais incisiva ou não, ela vai também afetar o conjunto da dinâmica social, né? Inclusive nós que estamos na universidade e outros espaços. Então, são debates fundamentais para a gente estar pensando sobre isso, né? Acho que o professor Rogério não retornou até agora. Também não estou vendo mais ninguém inscrito ou nenhuma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, sobretudo para a Yala, nesse momento agora?
Senão, eu acho que a gente pode ir indo para as nossas considerações finais, já são 8h15, né? Então, infelizmente, o professor Rogério ainda não conseguiu reconectar. Então, eu acho que esse tema da luta social é tão importante, né? E para a gente entender também essas dinâmicas todas, que eu queria, inclusive, aproveitar e fazer uma homenagem especial na nossa sessão de hoje às vitórias eleitorais importantes que nós tivemos nesses últimos dias na Bolívia e no Chile, né? Imagino que todos estão acompanhando, mas a Bolívia, para quem viu há um ano atrás, né, no ano passado, um golpe, né, de extrema violência e que deflagrou uma série de retiradas de direito, viu, de alguma maneira, uma certa retomada de um projeto de democratização da terra e dos direitos a partir da eleição agora desses últimos dias, né? Mas que me parece que não só o resultado eleitoral em si que essa situação revela, mas, sobretudo, a capacidade de luta tenaz e de auto-organização dos povos que sustentaram e vem sustentando esse projeto de mudança, né? Então, muitas vezes, um momento você parece que tudo está perdido, mas a força das comunidades e da organização está ali, muitas vezes agindo de forma silenciosa e dando uma resposta acachapante nas urnas, por exemplo, né? E no Chile, que é um país que, vamos dizer, foi o laboratório pioneiro do neoliberalismo na América Latina e que, de alguma maneira, conviveu com a experiência neoliberal desde os anos 70, né, imposta com violência, vamos dizer, física, militar, mas que se seguiu como uma violência da exclusão econômica profunda, né? Mostrou, enfim, desarticulações, dificuldades da luta, mas que foi sendo retomada, né, com muito vigor e paulatinamente, e agora deu uma resposta não só para um conjunto de mobilizações de rua, massivas, mas agora como uma vitória eleitoral acachapante também do plebiscito para a mudança da Constituição, né? Então, eu acho que também precisamos estar muito atentos para essas dinâmicas da luta, porque às vezes elas são mais visíveis e às vezes mais, vamos dizer, subterrâneas, mas que as contradições estão aí e o povo continua se mobilizando, né? Feita essa homenagem, eu passo, então, para a Ayala. Não sei se o Rogério voltou para a reunião, parece que... Rogério, conseguiu se... Voltou, professor. Eu não entendi, Fernando, perdão. Oi, Rogério, parece que você teve uma queda aí da internet. Então, se você quiser retomar a tua fala, e aí já ir também fazendo as considerações finais, que acho que a gente já está encaminhando para os finalmente aqui da sessão. Rogério? Acho que o Rogério já desconectou novamente. Então, eu vou... Oi, Rogério. Ayala, acho que caiu a conexão dele de novo. Eu vou passar para a Ayala, então, se você quiser fazer suas considerações. Sim, eu queria agradecer, efetivamente, a oportunidade de dialogar com todas e todos e dizer, Ana, sua pergunta não foi mal feita, não, e nem foi uma ofensa, não. Pelo contrário, ela faz parte da nossa forma, né, de pensar e problematizar esse percurso que nós temos feito aí em 36 anos de existência, né? E nessa região aqui, particularmente, você precisa fazer um balanço, né, e um percurso de tudo aquilo que foi feito, né? Assim, eu também concordo, Fernando, esses bons ventos que têm vindo da nossa região nos inspira a pensarmos e a nos reanimarmos para o imenso desafio que nós temos nos dias atuais, né, que é de
retomar com força, num processo mais avançado ainda, com os setores populares, o que nós queremos mesmo para o Brasil, né? Aquela pergunta histórica que motivou a organização, né, de setores populares no nosso país, acho que ela precisa vir com muita força, né, do que a gente quer construir no Brasil, retomando e aprofundando muitos dos processos necessários para garantir essa vida digna, né, e feliz para os sujeitos que vivem no campo, mas também nas cidades do nosso país, né. E a Bolívia, de fato, foi uma inspiração, né, de como, com a altivez, né, o povo se reorganizou, voltou para as bases para derrotar um golpe, que foi muito parecido com um golpe instituído aqui no nosso país, né. Então, o MAS foi fundamental, né, o movimento ao socialismo foi fundamental nesse processo de organização, e não só revelando a capacidade popular, mas de determinados sujeitos que assumiram uma posição muito importante no enfrentamento a esses retrocessos que tem colocado, né. As eleições, por exemplo, das 36 cadeiras do Senado boliviano, né, na eleição agora foram, dessas 36, 20 foram ocupadas por mulheres, né, as senadoras que foram eleitas. Então, como esses alentos reconhecidos pelos setores populares, como tem sido, né, da participação das mulheres para enfrentar os retrocessos, mas também para assumir esses espaços públicos, né. Então, acho que é isso, o próprio Chile também, com a decisão popular de rever a sua Constituição. Na Venezuela, agora vai ter eleições, né, para os deputados, né, locais, né, os representantes distritais, então vai ter um processo bem interessante, que pode renovar, né, o que seria a Câmara de Deputados na Venezuela, e nós estamos em pleno processo eleitoral aqui, que pode nos ajudar e muito a pensar essa confrontação de projetos aí, né? Embora a gente não tem dado, né, muito setor não tem dado essa importância, essa evidência, mas as eleições no nosso país também têm ganhado com muita força essa perspectiva de disputas de projetos. E oxalá que essa onda popular que tem se materializado nos nossos países, irmãos próximos da gente, possa chegar também para as nossas disputas aqui locais e a gente ter a composição de governos que minimamente se preocupa, né, com a pauta popular, né. Então, assim, agradecer a oportunidade e estamos aí, né, para os próximos debates que poderá ocorrer, né, e parabenizar pela iniciativa que vocês estão desenvolvendo nesse período de pandemia, né. Podemos ter desacelerado a nossa circulação e aglomeração, mas não significa que as ideias não possam circular e nos aproximar por outros mecanismos, né, agora vamos para o debate, né? Tá, joia. Nós que agradecemos muito, Ayala, a tua participação e o teu esforço de estar aqui conosco. Acho que o Rogério está conectado agora. Rogério, se você quiser finalizar e fazer suas considerações. Sem problema. Bom, primeiramente, desculpa, mas esses momentos que a gente precisa da conexão são exatamente os momentos que não ajudam muito, né? A energia elétrica aqui está com problema. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite, né, que me foi feito pelo Fernando, também parabenizar pela iniciativa, né, de tecer esses debates tão ricos que tem ocorrido, tenho acompanhado alguns, já que ficam disponíveis online, né? Então tem sido debates realmente muito ricos, com bastante aprendizado. Espero ter contribuído, né, a partir das reflexões que eu faço a partir da realidade aqui do Sudeste Paraense. Muito daquelas categorizações que eu faço é produto social dos movimentos, né? Eu sempre brinco que, na verdade, não são os meus,
né? Não são minhas categorizações, são categorizações dos movimentos, ou apenas os traduzo, né? Em termos, talvez, científicos, né? Mas esses momentos são muito importantes porque exatamente se refere à troca de saberes mesmo, né? E aí, deixando bem claro, assim, que as estratégias de luta dos movimentos, elas tem um repertório, vamos dizer assim, né, bastante amplo, né? Então, a ocupação da terra é apenas uma delas, e apenas o início delas, né? O processo de territorialização camponesa é muito mais complexo, né? Todas aquelas estruturas que eu montei, elas não são estruturas fechadas, ou seja, aquelas redes, elas não acontecem do dia para a noite, ela pressupõe um processo de amadurecimento, de conflito, ora se ocorre, ora essa rede é redefinida, ora ela é desfeita. Então, não entendo também que esses processos se dão de forma homogênea, né? E ela é cheia de contradições, mas eu concordo com a Ayala exatamente nesse sentido, né? De que a luta, ela permanece, só que ela permanece também a partir de outras dimensões, né? Que não apenas a ocupação da terra em si, né? E eu gostaria de agradecer, deixar uma boa noite para todos. Nós que agradecemos muito o professor Rogério Miranda e a Ayala Ferreira pelas suas contribuições, pela participação e disponibilidade de estar aqui conosco nesse debate. Acho que foi de muito aprendizado. E aproveito para convidar todos para amanhã, às 18h30, mais uma sessão onde nós vamos discutir os horizontes amazônicos a partir das lições e ensinamentos das territorialidades quilombolas, com duas palestrantes também quilombolas e estudantes da Unifesp, a Paula Bahia, que é formanda do curso de Direito, e a Natalia, que é estudante da Agronomia, que vão debater conosco e contribuir para a gente ampliar essa reflexão sobre os futuros da Amazônia e nessa encruzilhada civilizatória. Então, muito boa noite a todos e muito obrigado, e até a próxima sessão.